o Senhor quer falar hoje à noite. Nenhum dos meus pecados, né, possa influenciar aquilo que o Senhor tem para fazer por completo. Eu acho que é isso que a gente precisa todos os dias, porque a gente é falho. A gente tem pensamentos ruins, a gente tem, né, vontades que não são boas, que não agradam o coração de Deus, mas a gente tem ação. E a ação a gente pode fazer, né? Se a gente for obediente, a gente pode cumprir com aquilo que Deus tem. Mas não é sobre isso, né? Que eu vim falar hoje, mas para que não fique a glória a mim, né? Para que vocês percebam que não é, né? A Cat, claro, né, me agradeceu, mas a glória não é minha. A glória é do Pai, que mesmo assim fez através da minha boca, mesmo sendo falha. Mas eu sei que eu tive uma ação de obedecer. Toda vez eu escolhia obedecer. Toda vez, às vezes eu achava que não vai dar certo se eu falar, ela vai ficar chateada comigo, mas eu vou obedecer. Sabe? Então é isso que eu acho que a gente tem que pensar e permanecer na obediência, né? Então, gente, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre Miriam. Miriam, na história de Miriam, ela apareceu 4 vezes na Bíblia, né, falando sobre ela e tudo mais. E quando a gente fala de Miriam, o que é a primeira coisa da história de Miriam que vocês lembram? Eu não sou na presença de Deus. Eu sou na presença de Deus. A música. Que mais? Vocês lembram assim que Miriam fez? Foi uma grande história, foi um grande feito. Vocês lembram? Miriam é irmã de Moisés e Arão, né? Ela fez com que o irmão dela fosse cuidado dela. Isso. Pela egípcia, né? Exato, pela filha do faraó. Então, geralmente a gente lembra disso, né? Pouco mais depois do nascimento de Moisés, lá em Êxodo 2, 1, 4, fala dessa história de Miriam, né? Que ela ali então ajudou, né, a administrar para que Moisés fosse como se fosse recolhido, né? Acolhido pela esqueci, adotado era a palavra, pela egípcia lá, né? Então, ali foi um marco da história de Miriam, né? Então, a Bíblia conta esse marco lá em Êxodo 2, 1 ao 4. Depois, a Bíblia conta, depois que atravessou o Mar Vermelho, lá em Êxodo 15, do 20 ao 21, que eu quero ler com vocês agora, que é o que a gente vai falar um pouquinho, tá? Que foi depois da travessia do Mar Vermelho, né? Aconteceu tudo aquilo, né? O povo de Deus atravessou, o mar se fechou ao raiar do dia, e Moisés levantou um cântico de adoração junto aos homens, a Deus, por aquele feito. E esse cântico está lá em Êxodo 15. Então tem todo o cântico de Moisés, né? É bem bonito o cântico que ele traz ali. E logo depois desse cântico de Moisés, aparece então a palavra ali que a gente vai ler agora. Eu vou ler do 19, tá? 15, 19. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então aqui é a segunda parte que fala sobre algum trecho da história de Miriam, né, que cita o nome de Miriam na Bíblia. Depois disso, na terceira vez que cita, fala da Miriam reclamando de Moisés e da esposa de Moisés, porque Moisés escolheu uma esposa que não era, digamos, do vilarejo lá, cuxita ela era, né? Então ela não era da mesma tribo, né? Então Miriam reclamou daquilo e tudo mais, e teve uma repreensão de Deus. Depois vocês leem lá, tá em Números 12, 1, e teve uma repreensão de Deus. Ela ficou com lepra, né? E Moisés orou por ela, ela ficou uma semana afastada dos acampamentos por causa disso. Então ali teve uma reviravolta na história de Miriam, que até então estava, digamos, tudo certinho, né? Então eu olho para Miriam como uma pessoa também errante, como nós todos somos, né?
E a quarta vez que menciona Miriam fala sobre a sua morte, que está lá em Números 21, tá? Então esses três momentos que conta da história de Miriam. Mas eu queria me atentar aqui nesse segundo momento, né? E para esse segundo momento, eu tirei 3 lições que Deus falou comigo. Da onde que veio essa palavra, né? Quando a pastora até conversou comigo para mim trazer essa palavra, eu falei para ela assim, que em um momento quando eu estava fazendo uma ministração aqui num domingo, veio como se fosse eu senti uma opressão, né? No sentido assim da forma como eu louvo ao Senhor, da forma como eu presto adoração a Deus, né? E aquilo, na hora assim, me veio um sentimento ruim, sabe? Dos olhos, né? E depois me veio, Deus me trouxe à memória essa história de Miriam, que depois do Mar Vermelho, foi tudo ali na frente, tipo, foi questão de segundo, eu senti aquilo e logo eu já senti Deus falando no meu coração assim, mas Miriam conduziu as mulheres à adoração a Deus, com tamborins, com cânticos, então aquilo me confortou, e depois eu fui buscar sobre isso, para ver o que mais que Deus queria falar para mim sobre aquilo, né? E Deus me trouxe 3 pontos dessa história, dessa parte, desse trecho tão pequeno, e trazendo um adendo para isso, muitas vezes a gente pega trechos da história que são pequenos, mas a gente tem que perguntar para Deus o que Ele quer falar com a gente daquele trecho, que muitas vezes a gente acha assim, mas é um versículo, tá, mas o que Deus quer falar contigo naquele versículo? Se Ele deu aquele versículo, Ele tem algo para o teu coração, então busca do Senhor, ora do Senhor. Muitas vezes eu orei e não veio na hora, e depois eu orei de novo, e eu busquei a mais, e orei para Deus, Deus me mostra o que é, e eu achei que era uma coisa, e no fim não era, e sabe? Então assim, a gente tem que buscar do Senhor, né? Uma das experiências que eu tive também, lendo a Bíblia, né? Buscando a palavra do Senhor, o conhecimento que ela nos traz, né? Muitas vezes eu nem sei há quantos anos eu estou na igreja, mas não é o suficiente para a gente conhecer o que Deus tem para nós, né? Então assim, a gente tem que estar em constante leitura, né? Em constante buscar do Senhor, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Então, uma das 3 lições, a primeira delas foi, né? Então, daquele trecho, eu vou ler de novo o trecho, tá? 15 e 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então a primeira lição que Deus me trouxe foi que mulheres precisam usar o dom que Deus deu para elas para louvar ao Senhor. E as mulheres precisam ter a ação. Miriam, ela diz ali que ela pegou o tamborim e teve uma ação e tocou o tamborim louvando ao Senhor. E então todas as mulheres a seguiram. Se Miriam não tivesse tomado o tamborim, não tivesse feito uma ação, não teria acontecido. Ela não teria conduzido as outras mulheres a adorar ao Senhor, né? Então, o que me traz aqui, né, o que Deus falou no meu coração, quais são os dons e talentos que Deus te deu? Os talentos é aquilo que você já nasceu, né? Aquilo que você vai trabalhando, né? Os dons é dom de Deus, é o presente de Deus, aquilo que Deus te deu, né? Mas você tem dons e talentos, porque Deus é perfeito e Ele faz tudo com perfeição. E Ele te deu dons e talentos. Muitas vezes, né, a gente às vezes pergunta, mas eu não sei certamente qual é o meu dom ou qual é o meu talento. Mas tem algo que você gosta de fazer. Tem algo que alegra o teu coração quando você faz, né? E Deus, Ele te deu esses dons e esses talentos para usar no louvor dEle, não para ficar guardado, não para você escondê-lo, não para você deixar ali para quando precisar eu vou sinalizar. Eu não estou dizendo aqui só, digamos, para grandes coisas, né? Por exemplo, eu tenho dom com crianças, então, né? Mas vou trabalhar com crianças. Não, às vezes é um dom e um talento para falar com uma pessoa. É um dom e um talento para você expor aquilo para uma pessoa, para aquela mulher que está ali do teu lado precisando de uma palavra, para você falar para ela, sabe? Eu tenho o dom de fazer uma comida gostosa.
Então Deus te deu esse dom, esse talento, na verdade, né? Para você fazer essa comida gostosa. Então chame aquela sua amiga que está passando por dificuldade para comer uma comida gostosa, quentinha, sentado do seu lado. Apreciar a presença juntas uma das outras. Então Deus deu isso para você. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes coisas, mas não. Muitas vezes são pequenas coisas. São ações do dia a dia que fazem a diferença, né? Hoje, pensando em ações, né, o Ivan fez o café da manhã, foi lá, pegou umas flores lá em casa, no campo, botou assim na mesa, que eu cheguei e falei, nossa, que legal, né? E eu assim, né, eu não sou muito de elogiar, né? Daí eu, ai, que lindo, né? E já tive que valorizar aquela ação, porque ele poderia não ter feito, assim como Miriam poderia não ter feito. Ela poderia ter louvado ali, ok, e aí? E ela não teria cumprido a história dela ali, né? Olha só quão alegre eu creio que ficou o coração dela. Porque eu sinto isso quando eu louvo ao Senhor. Eu sinto isso quando eu faço aquilo que o Espírito, aquilo que eu sinto que o Espírito de Deus ama em mim. Sabe? Então, quando você faz aquilo que Deus te deu, usa o teu dom e o teu talento, você sente uma alegria indescritível. Você sente algo assim, quando você faz o bem, né? Quando você usa o teu talento, você sente assim, nossa, ainda bem que eu fiz. Nossa, ainda bem que deixei Deus me usar, né? Então é isso que alimenta a nossa alma, eu percebo, sabe? Eu fiquei um tempo fora, falando de mim, assim, né, do louvor ali, quando eu tive uma paralisia facial, né? Não sei se todas sabem, né? Mas quando eu fiquei grávida da Sara, eu acho que eram 6 meses mais ou menos, eu tive uma paralisia facial. E daí o meu rosto todo do lado direito, ele ainda é um pouco travado, né? Mas ele ficou parado, não se mexia. Eu mexia só tudo do lado de cá, né? Era até engraçado. Mas era engraçado, mas foi horrível, né? Mas eu sentia falta, sabe? E eu sentia que o meu espírito, ele sentia falta daquilo. Por quê? Porque eu nasci para adorar o Senhor. Assim como você nasceu para adorar o Senhor, em tudo que você faz, em tudo que nós fazemos, né? Lá em Romanos 12:4 fala assim: pois assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Lá em 1 Coríntios 12:1 fala: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando ereis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme ereis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, de Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. Para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Gente, existem vários, mas nós podemos, cada uma de nós, fazer a diferença no corpo de Cristo. Então você é importante. Não pense você que você não tem
algo para oferecer? Que você tem. Você pode ser usada para isso, né? Então, seja farol que ilumina, seja luz, seja aquilo que traga, né, discernimento. Deixe ser usada, queira ser usada. E se você não reconhece ainda, peça para Deus, Deus me mostra aquilo que eu posso ser usada, para que Deus possa te usar plenamente. Eu botei aqui, quando você começar a servir as pessoas, vai sentir a verdadeira essência do amor de Deus. Porque Deus veio para servir. E essa é a verdadeira essência. O servir. Pratica isso para você ver. Faça o bem para alguém. Né? Dê um abraço em quem você percebe que está mais tristonho. Você vai sentir aquilo como assim, é o amor de Deus. Porque Ele nos fez para isso, para servir uns aos outros. Então deixe ser usado. Então a primeira lição, mulheres precisam usar o dom que Deus deu, né, os talentos, para louvar o nome dele, assim como Miriam fez. E com ação, como Miriam fez, né? O segundo, mulheres precisam incentivar outras mulheres a ver os feitos do Senhor. Glória a Deus. Aqui Miriam, ela fala, né, tocando tamborins e dançando, e Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou a mar o cavalo e o cavaleiro. Então Miriam reforça aquilo que Deus fez. E aqui foi engraçado, porque quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, Senhor, mulheres precisam incentivar outras mulheres a ver o feito do Senhor. Por quê? Daí Deus me falou assim, tá, Melissa, se coloca lá no lugar, você passou o mar vermelho, daí você tá lá, o que você ia fazer? Falei, gente, tá, agora acabou, vamos lá, o que a gente vai comer, quem que vai lavar aqui, quem que vai limpar, vamos separar por ordem, cada família fica no seu lugar. Eu ia querer organizar o negócio. Eu não ia querer louvar ou fazer, entendeu? Eu ia estar preocupada que assim, a gente saiu da nossa casa, atravessou o Mar Vermelho, está no meio do deserto do nada, cheio de criança ao redor, como que nós ia dar conta daquilo ali? Se eu fosse Miriam lá, eu já ia, Moisés, e aí? Vamos lá, meu irmão, o que a gente vai fazer? Porque, tá todo mundo aqui, não para de cantar e vamos se organizar, já é a noite, daqui a pouco, não era de dia, né? Tá, mas daqui a pouco já vai anoitecer, vamos botar as barracas, a gente vai parar aqui mesmo, o que a gente vai fazer? Mas aqui Deus me chamou a atenção, que a gente tem que agradecer e louvar aquilo que Deus fez, que tudo tem o tempo certo, para todas as coisas, né? E também que a gente tem que incentivar as mulheres a ver os feitos do Senhor. Porque talvez eu, se estivesse lá naquele momento, alguém ia precisar me falar, Melissa, olha o que... Melissa, presta atenção no que acabou de acontecer. Vamos louvar o Senhor quanto tempo for necessário. Vamos estar na presença, porque o Deus que fez o milagre, que fez agora aos teus olhos, Ele pode fazer o que você quiser. Sabe? Então, é isso que a gente precisa, muitas vezes. Porque tem mulheres ao nosso redor, nossas amigas e tudo mais, que às vezes acabaram de passar por um milagre. Mas elas não olham para o milagre. Elas olham para aquilo que está acontecendo ou para aquilo que vai acontecer. Preocupada com aquilo lá na frente, sabe? Tipo assim, acabou de viver um negócio. Tipo, calma, uma coisa de cada vez. Louva o Senhor, agradeça, olha o que Deus fez, valoriza a grandiosidade daquilo que Deus fez até agora, porque tudo aquilo que Deus fez até agora poderia não ter acontecido, mas aconteceu. Deus fez, é grandioso. Então louve e mostre para as mulheres isso, sabe? Deus falou isso no meu coração, incentiva as mulheres que estão ao seu redor a olhar aquilo que Deus fez ali, a olhar o milagre que Deus fez até então e tudo que Deus fez até então. Porque a gente se esquece. A gente é resolutiva, né? Não sei vocês, mas eu acredito que a maioria das mulheres é resolutiva. E a gente é preocupada, e a gente é ansiosa, e a gente quer resolver lá para frente. A gente vive o amanhã, né? Mas e o hoje? E o agora? E o agradecer? E o louvar? Né? Em Salmo 71:15 fala: minha boca relatará as bênçãos da tua justiça,
e da tua salvação todo o dia. Posto que não conheço o seu número, sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Miriam conduzia as mulheres com um cântico que incentivava, enfatizava aquilo que o Senhor fez e a grandeza que Ele é. Que tipo de mulher nós temos sido? Que tipo de influência nós temos sido para as outras mulheres? Né? A gente é daquelas que, eu sou muitas vezes assim, tá? Eu falo a gente porque eu muitas vezes me pego fazendo isso. Daquelas que fala assim, quando a pessoa fala assim, acabou de passar por uma coisa boa, né? Mas a pessoa fala, ai, mas amanhã, meu Deus, eu tenho que não sei o que, ai, essa semana e não sei o que. E eu falo assim, ai, pois é. Não, já vê como tu vai fazer. Porque, meu Deus, tem que se preocupar com isso mesmo. Ou a gente olha a grandeza do Deus que fez até agora. Dobra o joelho e entrega que Deus vai fazer. Aleluia, Senhor Deus. Sabe, tem uma sutil diferença. Sabe, e eu não digo que é fácil fazer isso, porque muitas vezes a gente se compadece, porque a gente pensa quase que a mesma coisa, né? A gente fica preocupado lá com a preocupação da outra pessoa, né? Só que a gente tem que olhar para aquilo que Deus fez e aprender a louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Até então, né? Se eu olho para trás, Deus fez tanto na minha vida, que às vezes eu fico assim, tipo, nossa, eu não devia nem reclamar nada. Nada. Não devia falar nada. Eu devia estar só glorificando a Deus. Porque Deus fez grande. E a gente esquece. Agora para pensar quão grande Deus fez. Eu quero que você lembre de alguns momentos assim que Deus te trouxe à tona dos milagres que Ele fez. Pensa assim, você estava passando por uma situação e daqui a pouco Deus te fala assim, né? Deus te falou assim, eu posso fazer. Eu vou fazer, olha para trás, olha tudo que eu já fiz por você. Olha grandes coisas que eu já fiz por você. Né? E a gente, olha a paz que isso dá. Porque Deus é amor e Deus é paz e Ele cuida. Só que Ele não vai se intrometer. Você tem que permitir que Ele faça. Você tem que permitir que Ele coordene as coisas para você. Você tem que entregar aquilo ali. É difícil, né? Nós como mulheres, mães, enfim, amigas, não se preocupar com o amanhã. Né? A mulher virtuosa, ela fazia as coisas para o amanhã, preparava as coisas para o amanhã. Se a gente for ler a história da mulher virtuosa, né? Tudo mais, sim. Só que ela louvava ao Senhor. Ela fazia para engrandecer ao Senhor e ela sabia, tinha certeza de que Deus prepararia todas as coisas também a seu favor. Então essas duas foram as que mais assim mexeram comigo, né? E a terceira lição que Deus me trouxe foi que mulheres precisam celebrar juntas. Lá em Salmo 156 fala, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Em Salmo 147, 1, que Davi escreveu, fala, aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. Em Colossenses 3,16, Paulo fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e acolham-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então ele fala, ensinem, acolhem, mas cantem, louvem ao Senhor com gratidão a Deus. Então se você é grata por tudo aquilo que Deus fez, louve ao Senhor, cante ao Senhor, exalte ao Senhor a grandeza que Ele é, a grandeza que Ele faz, por tudo aquilo que Ele é para você. Louve ao Senhor com todo o teu ser, sem vergonha de quem você é, de como você é, do que você tem feito, mas aquilo que Deus é para você. É isso que Deus me trouxe também. Muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, eu já dancei na presença do Senhor, sozinha. Louvei o Senhor, sozinha.
mas muitas vezes eu também já o fiz com outras mulheres, já o fiz com outras pessoas, porque o nosso ser tem que louvar ao Senhor. O nosso corpo tem que louvar ao Senhor. Tudo que existe em nós tem que louvar ao Senhor. O louvor ao Senhor é a nossa adoração. Eu acredito que nós alegramos o coração de Deus quando nós o louvamos, quando nós o bendizemos, quando nós o buscamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a sua presença. Mas façam isso em comunhão, juntas, celebrem, orem juntas, agradeçam a Deus aquilo que Deus tem feito. Então, essas foram as três coisas que Deus trouxe para mim da história de Miriam nesse trecho. Mulheres precisam usar o dom de Deus para guiar, outras mulheres, para louvar o nome dele. Mulheres precisam incentivar outras mulheres a ver aquilo que Deus fez na vida delas. E mulheres precisam juntas celebrar aquilo que Deus fez na vida delas. Então nós, como mulheres, precisamos nos fortalecer umas às outras. Então deixe Deus agir, deixe Deus usar você, no seu dom, no seu talento, na sua instrumentalidade, naquilo que você tem de melhor. Amém? Vamos orar então. Se coloque de pé. Pai amado e querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Pai, por este momento. Obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações, Pai, de modo especial, com cada mulher que está aqui hoje, Pai. Ó Deus, eu posso não entender os teus feitos, mas o Senhor entende. O Senhor faz, Pai. O Senhor sabe o que cada mulher aqui esta noite precisa. Cada mulher especial que está aqui hoje precisava de uma porção desta palavra que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Ó Deus, então elas possam florescer, Pai. Que essa tua palavra possa encontrar morada, Senhor, no coração de cada mulher que está aqui. Que elas possam, ó Pai, ser instrumentos teus. Que elas possam se deixar ser usadas por ti. Que elas possam, ó Pai, lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito. E possam ter a esperança depositada no Senhor, daquilo que ainda o Senhor irá fazer. E confiar, Pai, de que se elas permitirem, se nós permitirmos o Senhor ficar à frente, Pai, tudo ocorrerá de acordo com a tua vontade, Pai. Que nada que há em nós possa atrapalhar o teu agir nas nossas vidas. Que nós possamos ser presentes na vida de outras mulheres, Pai. Que nós possamos ouvir e obedecer a tua voz quando o teu Santo Espírito sussurrar no nosso ouvido algo que o Senhor tem de especial para outra mulher. Ó Deus, que as nossas limitações não prejudiquem aquilo que o Senhor tem para fazer. Ó Deus, e nos dá esse presente de ser usadas por Ti. Porque eu sei, Pai, que se nós não formos, outra pessoa será, mas nós queremos, ó Pai, ser instrumento Teu e ter a alegria de servir outras mulheres. Eu Te louvo, Pai, porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que nos ensina, ó Pai, com sabedoria e com mansidão, aquilo que nós precisamos. Eu entrego em Tuas mãos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. E eu quero convidar você que deseja ser
talentos que possam estar escondidos, mas que você ouviu a voz de Deus. Você que deseja sentir essa alegria que é servir a outras pessoas, que é servir outras mulheres, né, do que a gente está conversando aqui agora. A vir aqui na frente e a gente vai orar junto, uma abraçada na outra, para que Deus possa nos fortalecer, para que a gente tenha ousadia e coragem e ação, como Miriam teve, de pegar nossos tamborins e dar glórias a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então vem cá, se você deseja se abraçar comigo, se você deseja sentir, se você deseja pedir para Deus isso, para que Deus faça, então vamos orar juntos. Então oremos. Paizinho amado, querido Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos, Senhor, no Teu amor, na Tua bondade para com as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a sermos mulheres que tomam ação perante aquilo que o Senhor determinou para nós, aquilo que o Senhor colocar nos nossos caminhos. Ó Pai, que nós possamos ter sabedoria, ouvidos atentos a Te ouvir, para que nós possamos ser guiadas por Ti, para poder levar a Tua palavra a outras mulheres, para poder trazer uma palavra de acalento, ó Deus, para poder trazer um abraço quentinho, um alimento saboroso, Pai, aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, que nós possamos fazer, ó Pai, com alegria no coração, e que nós, ó Pai, possamos Te servir verdadeiramente, Pai, porque nós nascemos, ó Pai, para Te louvar, nós estamos dispostas a Te servir, a ser usada por Ti na vida de outras mulheres, Pai. Então eu entrego a vida de cada mulher que está aqui, para que o Senhor possa tirar toda limitação, Pai, todo engano do inimigo no coração, Pai, de que elas não podem, de que não têm dons e talentos, de que não é a vez agora, de que podem se magoar do que ela falar, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, porque é o Senhor quem faz através de nós, ó Pai, nos purifica, nos limpa, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito possa ter liberalidade em nós, para que, ó Pai, o Senhor possa nos usar com ousadia, para que o Senhor possa nos usar com graça, ó Deus, nos ajude